do Senhor a todos vocês. Meu nome é Gideon Gomes, sou criador de conteúdo do canal Forjados pela Palavra. Antes de iniciar o vídeo, eu quero convidar você, que é novo do canal, que está assistindo agora, a se inscrever no canal, dar um like pra gente, que ajuda muito o canal. Hoje, irmãos, o tema que eu vou falar no canal é sobre o espírito de adultério, imoralidade sexual e prostituição. Muitas coisas que eu vou abordar dentro da ação desse espírito maligno que atua até hoje em vários lugares, até dentro de pessoas que são cristãs. Então, o espírito de adultério e imoralidade sexual, ele está envolvido com várias coisas que arremete a cunho sexual. Então, no final, eu vou falar as áreas que ele trabalha e vou falar agora na Bíblia os casos que acontecem de mais problemas sobre a ação deste espírito. O primeiro ponto que eu vou falar aqui é sobre as filhas de Ló e a influência desse espírito. Eu vou declarar assim, irmãos, para vocês. O espírito de imoralidade sexual, ele atuava muito forte na cidade de Sodoma e Gomorra. Que lá, a podridão daquela cidade chegou até as narinas de Deus e Deus resolveu punir aquela cidade. Um exemplo de Ló. As filhas de Ló se deitaram com o seu pai, por influência desse espírito, porque esse espírito que estava lá ainda estava influenciando a vida das filhas de Ló. E elas pensaram que o pai delas estava muito velho e elas resolveram se deitar com o pai por medo do pai não conseguir casar de novo e não ter um homem para poder levar a descendência dele adiante. Fala lá em Gênesis 19, do 31 a 33. O 31 diz assim: Então a primogênita disse isso à menor: Nosso pai já é velho, e não há homem na terra que entre nós, segundo o costume de toda a terra, vem e vamos beber, demos de beber vinho ao nosso pai e deitemo-nos com ele, para que em vida conservemos a descendência do nosso pai. E deram de beber vinho ao seu pai, e naquela noite a primogênita deitou-se com seu pai, e não sentiu quando ele se deitou, nem quando se levantou. Ou seja, irmãos, essa situação aqui é que vem a ação de um espírito da prostituição, de moralidade sexual, atuando nas filhas de Ló. Por quê? Tudo bem que Ló já estava velho, mas não queria dizer que elas precisassem se deitar com seu pai. Então, esse espírito maligno, ele estava agindo com influência desde a cidade de Sodoma e Gomorra, e influenciou as filhas para que elas pudessem ter filho através de seu pai. Os inimigos do povo de Deus foram frutos desse incesto que as filhas cometeram com seu pai. A primogênita deu luz a um filho, no Gênesis 37, chamou de Moabe. Esse é o pai dos Moabitas. E a menor também deu à luz a um filho, chamou de Ben-Ami. Este é o pai dos filhos de Amon até o dia de hoje. Então, essas duas gerações se tornaram inimigos de Israel, frutos de incesto e uma coisa tipo assim maldita, porque não era da vontade de Deus que essas mulheres, as filhas de Ló, fizessem isso. Como não é nunca a vontade de Deus de abuso do pai contra a filha ou outras coisas assim. Então, irmãos, Deus não está nessas coisas. Quem age nessas coisas são pessoas influenciadas por espíritos malignos. Olha essa parte aqui. Então, em Sodoma e Gomorra havia uma forte influência desse espírito. Sodoma e Gomorra era uma cidade promíscua sexualmente. A mesma coisa era Gomorra. A influência maligna deste espírito influenciou as filhas a se deitarem com o próprio pai, cometendo incesto por influência desse espírito. Embora não há nenhum texto falando que Deus reprovou a atitude das filhas de Ló, foi uma atitude errada, pois o seu pai poderia conhecer outra mulher e poderia ser sua esposa, e poderia conceder filhos a Ló. Ou seja, para Deus não ia ter nada que impedisse. Se a mulher de Ló ficou lá na cidade de Sodoma e Gomorra, porque virou uma estátua de sol, porque ela olhou para trás, porque a pessoa que Deus está livrando, a pessoa olha para trás e Deus falou que não era para olhar, é porque ela tinha o coração preso naquela cidade, nas imundícias daquela cidade. Temos que entender que
Em toda a palavra, nós conseguimos, através da revelação do Espírito Santo, entender a ação de vários espíritos que agem para poder destruir as nossas vidas. Próximo tópico, eu vou falar sobre Sarai, entrega a sua concubina para mesmo ter um filho por ela, pois a promessa era para Abraão e Sarai. Agar não tinha nada a ver com essa história. Ela possuía uma escrava egípcia que se chamava Agar, e um dia Sarai disse a Abraão: já que o Senhor Deus não me deixar ter filhos, tenha relações com minha escrava, e talvez assim por meio dela eu possa ter filhos. E Abraão concordou com o plano de Sarai. Mas assim ela lhe deu Agar para ser sua concubina. Isso aconteceu quando já fazia 10 anos que Abraão estava morando em Canaã. Abraão teve relações com Agar e ela ficou grávida. Quando descobriu que estava grávida, Agar começou a olhar com desprezo para Sarai, sua dona. Aí Sarai disse a Abraão: por sua culpa, Agar está me desprezando, e eu mesma a entreguei nos seus braços. E agora que sabe que está grávida, ela fica me tratando com desprezo. Ou seja, foi por uma atitude da falta de fé de Sara, né? É igual eu vou falar para vocês, irmão. Se Abraão fosse um homem maduro na fé, ele teria rejeitado Agar, se deitar com Agar, porque a promessa era para ele e a Sara. Então Agar, essa egípcia, não tinha nada a ver com a história, e por culpa desse erro, por influência desse espírito imoral, Abraão gerou inimigos que até hoje perturbam Israel, que são os palestinos, né? Então, lá em Gaza, na região de Gaza, lá todo mundo briga com Israel, porque é tudo irmão, irmãos. É tudo irmão vindo de Abraão, vindo de outras pessoas que são inimigos do povo. Isso é tão complicado porque por falta da ação, por falta da sua fé em Deus, da fé das pessoas em Deus, as pessoas cometem erros e acabam criando alianças com espíritos que não deveriam criar alianças. A escolha errada de Sarai preferiu dar ouvidos ao espírito de adultério, mas era melhor ter crido na promessa que Deus fez a Abraão. Não precisava Sarai ter feito aquilo, mas ela duvidava por não ter experiência. E o que mais errou nesse princípio aí foi Abraão. Ele foi o principal culpado de ter aceitado a sua mulher entregar a Agar. Se fosse um cara que interesse Deus, peraí, não vou aceitar não, Sara, porque Deus fez a promessa para mim e para você, você vai ter filhos. Se Deus falou, acabou. Se Deus fala, ele cumpre. Então neles faltou essa fé deles olhar, de Abraão olhar. Se Deus falou, ele cumpre. Então, aí eu vou falar sobre um homem que venceu, que eu conheço, o único homem no texto do Antigo Testamento, fala aqui sobre José e a mulher de Potifar. Como todos conhecem a história, né? José foi vendido como escravo por seus irmãos, e ele acabou chegando à casa de Potifar, né? Josué prosperou em tudo que ele fazia, porque ele era um homem temente a Deus. Em tudo ele agradava a Deus, e Deus o honrou e colocou ele como governador do Egito, para poder cumprir o propósito que Deus tinha de poder dar a Israel no Egito estrutura de nação. Então José não se deitou com a mulher de Potifar, porque era um homem temente a Deus. A mulher de Potifar era possuída pelo espírito de adultério e moralidade sexual. E o inimigo foi falho, pois José foi vitorioso contra esse espírito. A quem se sujeita a Deus, quem obedece a Deus, vence o diabo. Se você não tem uma vida de obediência a Deus, o diabo sempre vai te derrotar. Você sempre vai ser um fracassado, um derrotado diante do mundo espiritual. Então José venceu, né? Eu creio que a mulher de Potifar é uma mulher bem bonita, bem atraente, né? E o Potifar falou para José: eu te dou o governo da minha casa, mas você só não pode tocar na minha mulher. E José fez assim e obedeceu. Mas o erro de José foi ter deixado a capa. José acabou sendo encerrado na prisão, que todos que conhecem a história vão ver que ele acabou se tornando governador do Egito, porque ele se tornou um intérprete de sonhos muito usado por Deus. Agora eu vou falar de uma parte que está lá no livro de Juízes. Eu vou falar sobre um cara que não podia ver um rabo de saia, irmãos, e que era influenciado por esse espírito.
Eu não posso falar se esse espírito estava imposto da vida de Sansão, mas eu falo, Sansão foi um homem que, por não poder ver uma mulher, trouxe o seu chamado à ruína. Ele acabou em ruína. As falhas de Sansão. Lá em Juízes 14, Sansão se casa com uma das filhas dos filisteus. E o texto aqui fala o seguinte, aqui, lá em Deuteronômio, capítulo 7, do 2 ao 4, fala assim: quando o Senhor Deus entregá-los a ti, tu as derrotarás e as sacrificarás como anatema. Não estabelecerás concerto com elas, de qualquer tipo de aliança, nem as tratarás com piedade. Não celebrarás matrimônio com qualquer pessoa de lá, e não considerarás tua filha a um de seus filhos. Nem aceitarás uma dessas filhas como esposa para o teu filho, pois deste modo teu filho satisfaria da minha presença para servir outros deuses, e a ira do Senhor se inflamaria contra todos vós. Rapidamente, Sansão, influenciado por esse espírito, ele não respeitava nem a lei de Deus, coisas que nem os pais dele foram capazes para ensinar. Por quê? A obrigação de Israel, Deus proibia. Deus queria que os homens de Israel se casassem com seus primos e suas primas, para não haver mulher de outra nação que pudesse fazer o seu filho desviar da vontade do Senhor. É tão gritante isso, irmãos, que hoje, até para a igreja hoje, tem muitas pessoas que casam em julgo desigual. Se você casar com você que é cristão, você é evangélico, que é tipo assim, se você casar com uma pessoa que não segue a mesma fé que você corre de se desviar do Deus que você serve, que seja o Deus de Abraão. Então, nós precisamos entender que nós não podemos nos relacionar com pessoas de outras religiões. Cada religião tem que casar com pessoas de sua própria religião para não gerar problemas e conflitos até na criação dos filhos a respeito dessas coisas. Então Sansão preferiu agradar os olhos do que fazer a vontade de Deus. Por influência do desejo da carne e pelo espírito imundo, em Juízes 14:20, Sansão entrega sua esposa ao seu companheiro. E a falta de amor pela própria esposa, porque viu a irmã mais nova e por forte ação desse espírito, ou seja, ele se casou com a mulher, entregou a mulher para o seu amigo, ou seja, coisa que o espírito de moralidade sexual ele faz, gera falta de amor pela família no coração dos homens. Isso é gerado por ação desse espírito maligno. Depois que ele entrega no mundo hoje existem homens como Sansão, que quando verem uma mulher mais bonita que sua esposa, deixam a mesma de lado e vai atrás de outra por causa da influência desse espírito imundo. Pessoas que são influenciadas, são possessas por esse espírito, têm atitudes assim, não amam a própria família, não amam os próprios filhos. Então vamos lá. Juntamente com a carne, muitos querem abandonar esse desejo, mas não querem alcançar a libertação deste espírito imundo, pois não querem abandonar o pecado. Então tem homens, irmãos, que eu já conheci várias pessoas, eu não consigo ser homem de uma mulher só. Eu já vi mulheres falando, eu não consigo ser mulher de um homem só. E isso é possessão desse espírito. Muitos homens e mulheres amam mais o prazer do pecado do que fazer a vontade de Deus. Então quando você ama mais atender o prazer da sua carne do que fazer a vontade de Deus, do que ser fiel à mulher da sua mocidade, ao homem da sua mocidade, porque os dois têm tendências a atrair, porque nós somos carnais e nós somos sujeitos à ação de espíritos malignos, isso acontece com muitas pessoas. Tem pessoas que são presas e esse espírito acaba tornando um tipo também de espírito familiar. Se é possível libertar desse espírito imundo com arrependimento e abandono dessas práticas. Tipo assim, se você quer a libertação, quer ser fiel à sua esposa, quer parar de ser influência e chegar até o final, finalmente com mulheres de outros casamentos e outras coisas, você precisa abandonar essa prática. E você precisa chegar e confessar a Deus, se arrepender do seu pecado, para que você seja liberto. Na verdade, para você ser liberto, dependendo, não precisa nem de um homem de Deus chegar e orar
pôr a mão na sua cabeça para expulsar esse espírito maligno. Se você se arrepender e falar para Deus que você não quer mais e rejeitar totalmente, Deus vai te libertar. Então a maior fraqueza de Sansão eram as mulheres. Essa fraqueza levou à total destruição. Isso mostra que Sansão sofreu influência desse espírito de adultério e prostituição. Dalila tinha total influência desse espírito sobre sua vida. E Sansão também foi muito desobediente à lei de Deus. E em Juízes, aí 14, 8 e 9, ele se alimentou de mel do corpo de um leão morto. Ou seja, Deus era uma outra coisa que Deus proibia e Sansão fez. Eu vou dar um exemplo para vocês, irmãos. Deus, ele tem a palavra dele. Se você não obedece a palavra do Senhor, espíritos começam a tomar conta da sua vida. É por isso que tem tanto crente endemoniado no mundo. Tanto crente endemoniado nas igrejas. Às vezes as pessoas veem crente rodando dentro da igreja achando que é batismo do Espírito Santo, mas às vezes é puro demônio que está no corpo dele, lá agindo lá, enganando as pessoas. Então nós precisamos buscar de Deus muito discernimento para a gente entender essas coisas. Então, Sansão também se alimentou, né? E na lei de Moisés, os homens de Israel, de fazer aliança com outras ações através de casamento e tocar em coisas mortas. E isso é proibido pela lei de Moisés. Então, Sansão, quando você desobedece à lei de Deus, irmãos, qualquer coisa que Deus fale e você desobedece, você fica sujeito à ação de espíritos imundos. Você fica sujeito à ação de Satanás, porque a palavra de Deus diz que Satanás, ele anda ao nosso derredor, bramando como um leão, procurando alguém que possa tragar. Se você desobedece a Deus na sua vida, você acaba atraindo espíritos imundos que se alimentam de pecado. Eu já gravei um vídeo falando sobre isso, que demônios se alimentam de pecados e se alimentam de pessoas que se prostituem. Quando a pessoa se prostitui com outra mulher, ou uma mulher com outro homem, o espírito se alimenta da energia daquela relação. Nós precisamos vigiar, ter vigilância para a gente não cair nessas fraquezas, porque a área sexual é uma das áreas que mais homens e mulheres de Deus caem. É uma das áreas que mais derruba homem de Deus. Nunca vi. A obediência dos reis se casando com mulheres que não pertenciam às outras nações, Davi, Salomão e etc. Agora vamos entrar para falar Davi, Salomão. Então, fazer entendendo que Sansão acabou morrendo. Eu não entendo historicamente que Sansão se suicidou. Sansão, ele se sacrificou para poder derrotar os filisteus. Espírito de adultério age na vida dos reis de Israel. Primeiro, Davi. Irmãos, Davi, ele caiu com Betseba. Já ouviram todo mundo fala aquela conversa, né? Mente vazia é oficina do diabo. E Davi, quando ele caiu com Betseba, não era para ele estar no palácio. Era para ele estar lá pelejando contra os exércitos inimigos de Israel. Então Davi resolveu ficar no palácio. Aí o texto fala lá, em 2 Samuel, capítulo 11, fala o seguinte, versículo 1. No começo do ano, na época em que os reis costumavam ir à guerra, Davi enviou Joabe e as tropas israelitas para lutarem contra os amonitas. E eles destruíram o exército inimigo e cercaram a cidade de Rabá. Mas Davi ficou em Jerusalém. Primeiro erro desse. Também, talvez, irmão, porque, tipo assim, irmãos, o rei, ele tinha que ficar na frente. O rei naquela época tinha que ficar na frente. Por que Davi resolveu ficar na cidade? Por influência desse espírito. O espírito influenciou Davi a ficar na cidade. Porque o espírito queria trazer destruição sobre a vida de Davi. Então, irmãos, a única barreira que impede Satanás a agir na vida do cristão é o abandono de pecado. E Davi estava indo bem com Deus, no seu reinado. Até, por cargas d'água disso, ao invés de Davi ir à guerra, ele ficou no palácio. O último lugar que era para Davi ficar era no palácio. O diabo armou uma para ele e a sua queda foi grande. Deus viu tudo que Davi fez, ou seja, Deus também vê tudo que você faz. Tem muita coisa que a gente faz escondido que Deus está vendo tudo, irmão. Deus não deixa de ver o que você faz, não. O pecado que você comete, Deus está vendo. E você tem que ter muito temor de Deus para essas coisas, porque uma coisa puxa outra coisa.
E só vai gerando destruição, e a consequência do que a gente planta vai vir e a gente vai colher durante a vida. Então vamos lá, Davi, Deus viu tudo que Davi fez, e Deus vê tudo que você faz de bom e de ruim. Tem coisa que Deus vai te elogiar, vai ter coisa que Deus vai te reprovar. São duas coisas. Primeiro, Davi ficou no palácio, um lugar que não podia ficar. E eu imagino que Betseba era uma mulher muito atraente, muito bonita. Essa aqui era muito bonita mesmo, para atrair Davi do jeito que Davi é. Porque todo homem, não, o fraco de todo homem é mulher. O homem tem que ter vigilância e tem que ter temor de Deus, porque se ele não tiver temor de Deus e vigilância, ele sempre vai cair no pecado. Então, uma falha que Davi cometeu, que Davi mandou matar Urias. Então, irmãos, Davi tinha tido relações sexuais com Betseba, e Davi queria que Urias fosse morto, porque depois Davi ficou sabendo que Betseba estava grávida de Davi. Então, eu vou ler essa parte aqui, do texto lá em 2 Samuel, capítulo 2 ao 5. Certa tarde, Davi se levantou de cima depois do seu descanso e foi caminhar pelo terraço do palácio. Enquanto olhava do terraço, reparou uma mulher muito bonita que tomava banho. Davi mandou alguém muito bonita, e Davi mandou alguém para descobrir quem era a mulher. Disseram: é Betseba, filha de Eliã, esposa de Urias, o Hitita. Então Davi enviou mensagens para que a trouxesse e teve relações com ela. Betseba havia acabado de complementar o ritual da purificação, e depois da menstruação ela voltou para sua casa, e passando algum tempo, quando Betseba descobriu que estava grávida, enviou um mensageiro a Davi para dizer: estou grávida. Davi manda matar Urias. Davi manda Urias ir descansar em sua casa, esperando que ele tivesse uma noite de amor com sua esposa. Mas Urias, como ele era um homem fiel ao rei e aos companheiros dele, Urias não foi para sua casa. Urias ficou dormindo na frente da porta do palácio. E aí Urias fala: como meus colegas estão em guerra e eu vou ficar na minha casa descansando e tendo uma noite de amor com a minha mulher? Não, eu tenho que ajudar o reino. Aí Davi queria fugir da responsabilidade de ter engravidado Betseba. Primeiro isso aí. Então, irmão, isso é tudo influência do Espírito. A maioria das pessoas que apoiam o aborto hoje são possessas pelo demônio, pelo espírito comum chamado Moloquias. Por respeito aos seus companheiros, não saiu da área do palácio. Ele não foi para casa. E Davi ficou indignado, pensando que ele lá ter relação com a Betseba para poder, enganar Urias, e ele pensar que ela estava grávida por causa de Urias. Enquanto Davi traiu seu fiel soldado, falhou como líder e rei. Sabemos que Davi trouxe destruição, os filhos dele quiseram matar ele, teve filho dele que abusou da própria irmã, Absalão matou o próprio irmão que abusou dessa filha, e houve uma destruição na família de Davi por causa de influência desse espírito na vida dele. Então, irmãos, é muito sério a gente não ser vigilante, a gente não ter uma vida de oração. Irmão, você quer ficar ali de espírito maligno te influenciando para você fazer coisa errada? Obedece a Deus. Busque uma vida de oração, leitura da palavra de Deus, uma vida de um relacionamento com Deus, você conversar com Deus. Oração como se fosse uma conversa. Você tem que conversar com Deus, expor os seus dilemas, o seu sofrimento diante de Deus, que Deus vai te ajudar e vai te dar força para você vencer qualquer tipo de pecado. E agora eu vou falar sobre Salomão e as mulheres que fizeram ele pecar contra Deus. O rei Salomão amou muito mais mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó, e eram mulheres moabitas, amonitas e edomitas, sidônias e hititas, e elas eram das nações a respeito das quais o Senhor tinha dito aos israelitas: vocês não poderão tomar mulheres dentre essas nações, porque elas farão desviar-se para seguir os seus deuses. No entanto, Salomão apegou-se amorosamente a elas e casou com centenas de princesas, de dezenas de concubinas, e as suas mulheres levaram a desviar-se. Ou seja, então vocês estão entendendo? Quando as pessoas falam: eu vou namorar um menino do mundo, eu estou me namorando, você é tão gente boa,
mas vai chegar uma hora que vai trazer prejuízo. E o texto, então, sobre esse espírito de adultério, irmãos, nós temos que entender que nesse momento Salomão trouxe outro espírito maligno de idolatria, pois amou mais as suas esposas mais do que a Deus. Então o homem que ama mais a sua família mais do que a Deus não é digno do Senhor. Jesus mesmo falou na sua palavra: aquele que prefere sua família além de mim não é digno de mim. Então nós precisamos ter Deus na nossa vida como prioridade, porque é Ele que projeta um futuro para a gente. Então na escolha, jovem, que você tem para fazer hoje, escolha a vontade de Deus. Escolha honrar a Deus. Vou dar um exemplo para você. Se você quer honrar a Deus, você é solteiro, casa virgem. Toda mulher tem um forte poder de influência sobre o seu marido, podendo desviar da vontade de Deus ou levá-la até a vontade de Deus. Então a mulher, irmãos, ela tem um forte poder de influência. Eu já tive uma igreja que a mulher mandava na igreja, não o marido, porque se você é um pastor e você ouve mais a sua mulher nas decisões que você deve tomar de como conduzir a igreja, você vai estar sendo reprovado, porque quem Deus colocou como líder e liderança foi você. Se você seguir a opinião da sua esposa, você vai ser falho. Mas eu não digo que mulher vai falar só coisa para você desviar da vontade de Deus. Você tem que ter sabedoria para ter discernimento do que ela fala, se é de Deus mesmo, se não é. Amém? Então nós precisamos entender essas coisas. Então, tem um forte poder de influência, o espírito das trevas sempre chama outro espírito. E Deus nunca aprovou um homem ser casado com mais de uma mulher. Por essa razão, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Então, Deus falou uma só mulher. O espírito de moralidade sexual e adultério, como qualquer outro, irá tentar nos trazer a destruição. Então, eu conheço vários casamentos que acabaram por influência desse espírito, porque o homem não vigiou. Eu conheço o casamento que quando ficou viciado em pornografia, aí pegou e mandou a esposa sair de casa e chutou a mulher de casa. Chutou a mulher de casa e não quis saber mais da esposa. Né? Por vícios em pornografia, e lá vai outras coisas que tem por aí a mais. As esposas de Salomão levaram consigo espírito de idolatria, dentre outros, que eu irei abordar no canal futuramente. Futuramente vou trazer esses espíritos, a ação deles, para que vocês entendam como que o mundo espiritual existe, que o diabo existe, que Deus existe e que o mundo espiritual é mais real do que a gente possa pensar. Então, o espírito de adultério também faz o homem se afastar de Deus. Não somente na área sexual. Áreas que o espírito de adultério e imoralidade sexual atua. Então, eu vou falar agora todas as áreas que eles atuam para finalizar o vídeo, irmãos. Então, com pessoas do mesmo sexo. Isso é ação do espírito de moralidade sexual agindo. Casado com solteiro. Outra área. Casado com outra pessoa casada. Abuso infantil. Abuso, né, um homem vai lá ver e abusa de outra mulher. Por exemplo. Orgias. Pornografia. Destruição de casamentos. Fazer a mulher grávida pedir divórcio ao marido ou passa a ter nojo do mesmo. Né? Tipo assim, o marido chega em casa, a mulher está grávida, aí a mulher quer mais saber não, porque ela não aguenta nem o cheiro, não ouvir nem a voz do cara. Isso é ação de espírito de adultério, de espírito de imoralidade sexual. E pessoas que desejam mal para o seu casamento e de outras pessoas. Ou seja, tem pessoas que desejam mal para o seu casamento. Isso acontece na minha vida também, porque tem coisas que eu até fico assustado. Então, é ação disso também. E atua em brigas e discussões entre o cônjuge. Isso é, nossa, irmãos, isso é tão sério. E pecados de estimação, vício em pornografia, desejo pela mulher dos outros e desejo por menores de idade. E eu quero dar um alerta para vocês: fujam da ação desse espírito. Busquem a Deus em primeiro lugar, busquem conhecer a palavra de Deus, busquem meditar nas escrituras e se relacionar com Deus através de uma conversa. Isso que eu estou falando aqui para vocês é um ensino, um estudo vindo direto do Espírito Santo na minha vida, para alertar você que é a igreja, que é a noiva do Senhor, porque Deus, irmãos, Ele quer que todos vocês sejam arrebatados. Deus não quer que ninguém fique nessa terra. Então, irmãos, aproveite enquanto é tempo para consertar a sua vida e fuja do espírito de imoralidade sexual e do espírito de adultério.
fuja desse espírito. Eu queria agradecer você que assistiu esse vídeo até o final. Muito obrigado, que Deus abençoe vocês com toda sorte de bênçãos e até o próximo vídeo. No nome de Jesus. Amém.